Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje retomando uma série de vídeos intitulados Doutores do Café. Pessoas que têm história com a cafeicultura e que são referências nesse setor. E neste vídeo vocês vão acompanhar a história do Acácio Dianin e de sua família, que há décadas tem trabalhado com o café. Como essa história parou aqui em Monte Carmelo, culminando com a Agrocafé, e que tem há muitos anos gerado resultado e muitos frutos aqui para a nossa região. Então nos acompanhe até o final, porque essa história de hoje está imperdível. Muito bem, então para dar início à nossa conversa de hoje, primeiramente eu quero agradecer muito a Cássio essa oportunidade. Como eu sempre te disse, você é uma referência para mim. Na verdade, quando eu comecei esse projeto, tinha duas pessoas que para mim era indispensáveis participar. Você e o Chiquinho, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês, mas sobretudo pela ética, a forma de trabalhar, o profissionalismo e a paixão pelo café, né? E tudo que a gente vê em volta, né? A cafeicultura de sucesso que nós encontramos em Monte Carmelo é com certeza um vínculo e uma referência muito grande da Agrocafé. E todos nós conhecemos o Acácio da Agrocafé, o empresário, o cafeicultor, o consultor, mas eu acho que ainda tem poucas pessoas que conhecem talvez a história, né, os bastidores, que levou e culminou com essa história de sucesso. Conta pra gente um pouquinho a sua história com o café, como que nasceu essa paixão, como que foram as suas raízes, né, com a cafeicultura. Para falar disso eu tenho que retomar, né, lá atrás, né, com a família, com meu bisavô, né, porque a referência que eu tenho assim como a família na tradição da cafeicultura, ela está hoje gravada numa caderneta, né, da família, em que cita e descreve os primeiros contratos de parceria do meu bisavô com uma fazenda em São Simão, estado de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Olha só. Né, fazenda Belmonte. E ali já começou, então, esse contato da minha família, descendente de italiano, que vieram trabalhar ali e já começaram a trabalhar com café. E meu pai nasceu ali em 1938, minha mãe nasceu em Itirapuã, que é uma região ali também próximo de Franca, já na divisa com São Sebastião do Paraíso. Então, assim, as nossas raízes são paulistas, próximos das mineiras também, mas sempre envolvendo café. E na década de 50 para cima um pouquinho, eles tiveram que se mudar para uma região mais nova, né, para buscar novas oportunidades. Foi quando eles resolveram ir para o Paraná, né, entrando no norte do Paraná, na região de Cambira, que é próximo a Londrina, ali no meio do caminho entre Londrina e Maringá, e entraram ali já trabalhando também como, sempre trabalhando de empregado naqueles momentos, parceiros, né? Depois foram para a região de Terra Boa, que é mais perto de Maringá, ali, Cianorte, e na década de 60, quando conseguiram comprar a primeira propriedade lá no finzinho do Paraná, divisa com Mato Grosso e Paraguai, beirando o Rio Paraná, em Autônia, que foi onde eu nasci, né, em 67. E sempre a gente fala, né, que cultivando o café, nasci debaixo de um pé de café, me criei debaixo de um pé de café, que é o termo que a gente usa, e com muito orgulho para falar isso. Então, e aí já na década de 80, né, o ciclo do café naquela região foi muito rápido, né, porque a geada de 75 acelerou essa decadência lá, aí vieram os nematóides, né, porque eram região de arenito caiuá, solo arenoso, e aí a disseminação dessa praga é muito rápida, né? E já na década de 80, meu pai começou a ouvir falar histórias de Minas, né? Ah, tem uma região em Minas que está mostrando que tem muito aptidão para café, e ele sempre curioso, empreendedor, né, começou a visitar Minas Gerais, né? Começou indo para Patrocínio, né? A referência era o Chapadão de Ferro, aquelas lavouras de Mundo Novo de 4, 5 metros de altura, 1.300 metros de altitude, né? Começou a ter essa referência.
né, vinha aí, e aí começou meio que uma febre na época de paranaenses e paulistas vir para cá. Já em 85 compraram a primeira propriedade aqui em Monte Carmelo porque era uma região de terra mais barata. Olha só. Mais barata que Patrocínio, né? E compraram a primeira propriedade aqui e compraram num lugar muito alto, que foi muito perto da antena aqui em Monte Carmelo, onde o pessoal tem como referência. Por que ali? Para quem teve geada no Paraná, buscava-se locais altos onde tinha menos risco de geada. Fugindo das baixadas, né? Fugindo das baixadas. Mas acabou que começaram a ficar longe das aguadas, dos rios, das fontes de água. É verdade. E que em Minas Gerais o problema não era só a geada, né? Tinha um clima muito mais estabelecido, né, de meses de chuva, meses de seca, que para café é bom, né, para questão de qualidade, mas de risco na época da florada. E quando foram se aperceber disso, é só quando já tinham comprado aquela propriedade ali. E aí, naquela ocasião, já andaram perdendo 1, 2 safras, Olha só. né, porque eles tinham comprado uma lavoura estabelecida. E aí já veio o primeiro trombada e fala, talvez aqui não é a mesma realidade que o Paraná. É a cultura, mas não é o mesmo clima, o mesmo tipo de solo. É calibrar, não tem jeito, né? Aí acabaram vendendo essa propriedade e compraram em Romaria, né? Aí compraram para plantar, já com uma região mais fresca, com mais facilidade a uma fonte de água que pudesse irrigar, porque já começaram a perceber isso. E aí foi onde, né, essa história da família. Então, de 38 até 83, né, que é os mesmos números invertidos aí, 38, 83, é o caminho que a família fez, São Paulo, Paraná e Minas. Olha só. Mas foi em Minas que a gente se reencontrou de novo como família vencedora de sucesso na cafeicultura. E já em 94 veio um outro tio meu para Minas, eu vim em 96, né, quando já tinha me formado em agronomia, já tinha trabalhado 5 anos na Cocamar, no estado do Paraná, em São Jorge Patrocínio e Autônia. Mas a cafeicultura lá estava acabando, aqui estava meio que iniciando. Então foi nessas histórias diferentes, né, de decadência de uma região, mas de nascimento de outra, em que a gente veio para Minas e se reencontrou. E hoje eu tenho praticamente mais da metade da família está aqui, meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos, né? E então, assim, a história da família é de uma história de imigrantes italianos, mas que imigraram também dentro do Brasil, mas sempre buscando essa cultura bonita que é o café. E desde sempre você teve essa vontade de trabalhar com café? Essa é uma boa pergunta, porque, mais uma vez, a cafeicultura influenciou na minha vida, porque eu morei no sítio até os 14 anos e meu pai já nos levava, né, para fazer trabalho, né, na roça, né, e era café, era plantar café, era cultivar café. Mesmo com o nematóide, meu pai foi, né, uma pessoa que investiu muito tempo dele fazendo o viveiro de muda comunitário, trazendo a tecnologia do cruzamento, né, do enxerto, né, que foi a primeira tecnologia que o pessoal do Paraná ainda tentou, insistiu, mas não foi uma coisa que conseguiu restabelecer a cafeicultura original. Então foi muita tentativa e erro, e aí a gente percebeu que realmente não daria para insistir mais naquela cultura lá. Mas esse meu contato com a cafeicultura ali, com a roça, me fez fazer agronomia. Olha, né? só. E aí a agronomia, né, me fez continuar com toda essa paixão da família, com a tradição. Me trouxe para Minas e aqui em Minas eu me reencontrei assim com o estudo, né? Fiz 2 especializações voltadas para o café, voltada para a irrigação. E aí a história da irrigação que você estava falando, né? A irrigação, a parte engraçada, né? Tirando a parte boa que depois eu tive muito com irrigação, mas o primeiro contato meu com irrigação não foi muito bom. Ué, No por tempo quê? da academia. É mesmo? Quando eu cursava agronomia em Lages, Santa Catarina, tinha um professor, Mário Nerbas, ele
ele era um professor muito técnico, muito cobrador, mas ele dividia a turma. Ixi. Metade da turma passava, metade ficava. E isso na sexta ou sétima fase, né, que a gente falava, período, e eu já sabendo daquilo, eu já vim preparado, falando, eu preciso estudar muito para essa matéria, porque eu não quero sair dessa turma, que eu quero me formar com ela. E aí a gente fez um trio de amigos em que a gente estudava junto, né? Hidráulica 1 e Hidráulica 2. Nossa, é difícil. Irrigação e drenagem. E eu fui muito bem, consegui passar direto nas duas, na época a média era 7. Consegui passar direto nas duas, beleza. Na sétima fase, passei na Hidráulica 2, mas, sim, internamente eu pensava assim, nunca mais quero saber desse assunto de irrigação. É bravo, hein? Foi a pior besteira que eu fiz, rapaz. Cheguei em Minas, né? E aí, com a cafeicultura aqui, e a nossa fazenda já da família ali em Romaria, precisando de um equipamento novo de irrigação. A gente tinha um de canhão, mas tinha que mudar tudo manualmente, né? Nossa. Os canhões, os canos, tinha que mudar isso à noite, na época de inverno. Nossa. Você imagina que dificuldade que não era. Meu tio Mário tinha chegado em 94, eu cheguei em 96, e ele falou, nós tiramos uma ou duas safras com isso aqui, mas nós não aguentamos mais, não tem gente para fazer isso. Aí começamos a buscar uma outra tecnologia. O que apareceu para nós? Tripa. Aí nós ligamos para um profissional que vendia irrigação na época, e ele chegou com um pedacinho de mangueira, né, que era o tubo gotejador. Olha só. Falou, não, a nova tecnologia que está chegando agora é essa aqui. Mesmo, mas não é tripa? Não é tripa. Eu olhei para o meu tio, ele olhou para mim, e aí falou, então faz um projeto para a gente ver quanto fica. Naquela época, cara, não tinha financiamento nem de um ano de prazo para comprar aquilo lá. Nós tivemos que comprar daí o primeiro projeto nosso de irrigação de gotejo, em dólar, dar um tratorzinho em garantia, com 50% para pagar no ano seguinte. Então, assim, uma dificuldade doida naquela época. Mas compramos, e aí conseguimos finalizar o plantio da fazenda em café, porque já em 97 para 98 tivemos uma safra boa, 99 de novo, aí compramos uma fazenda do vizinho, e aí com essa tecnologia a gente conseguiu aumentar muito a produtividade e conseguimos crescer. Cássio, eu ia até te perguntar como é que surgiu, né, todo esse interesse pela irrigação, porque normalmente é uma das áreas que o aluno mais foge na agronomia, porque é mais difícil, né, envolve hidráulica, tem uns cálculos mais complexos, o agrônomo gosta mesmo da regra de 3, né? Agora, em relação a Monte Carmelo, especificamente, a gente sabe que é de fato um polo tecnológico, sobretudo no que se tange a relação à fertigação, irrigação. E pelo que eu estou entendendo, houve uma evolução simultânea, né? Tanto para um aparato maior em relação a café da Netafim, com a parceria de vocês aqui junto. Então, conta só um pouquinho em relação a essa evolução do sistema de irrigação e como que Monte Carmelo se beneficiou de tudo isso. A necessidade da irrigação, ela se mostrou numa época em que nós estávamos chegando aqui para trabalhar e também para uma demanda da nossa propriedade da família. E na região de Monte Carmelo, a necessidade da irrigação foi percebida ou valorizada um pouquinho depois de Araguari. Então, ela começou em Araguari, veio para Monte Carmelo e agora que está indo para Patrocínio, Patos e Araxá, essa região. Então, o estágio desse desenvolvimento em Monte Carmelo encaixou melhor, né? Então, nós já montamos e projetamos irrigações que trouxeram o benefício da irrigação, mas já agregando fertirrigação, quimigação, né? Uma possibilidade de controle de lâmina, de manejo. Então, de novo, Monte Carmelo foi premiada com essa perspectiva e desencadeou daí, né, uma possibilidade de Monte Carmelo hoje ser uma região em que a própria Conab já nos traz aqui com uma produtividade média e perspectiva futura de 10% de produtividade acima de Araguari, de Patrocínio, por causa desse encaixe tecnológico que foi colocado aí. Como a gente pôde observar, a história do Cássio e da sua família realmente é peculiar, especial, e a cafeicultura ela saiu ganhando e ganha muito, né, de termos pessoas assim tão dedicadas ao café. Cássio,
alguma menção especial diante de tudo isso, nessa história tão bonita que você tem? Ah, são várias menções, né? Porque eu tenho que agradecer toda a minha família, né? Com a origem da fazenda aqui em Romaria, meu pai e meus tios. Eu tenho que agradecer a essas pessoas que foram sócias da Agrocafé, né? Mas continuam sendo meus amigos, que é Laércio família, César Jordão e família, e todos os colaboradores da Agrocafé, né, que fizeram parte disso, né, e das sociedades que eu tenho, né, tem aí a família espanhol, Chico, Antônio, e um cara que sempre me ajudou demais quando eu cheguei aqui, que é o Serginho, Francisco Sérgio de Assis, né, que eu acho que nós crescemos muito como profissional, como produtor de café, tecnologicamente, na política cafeeira, na política hídrica. Então, tudo isso aí são pessoas que aparecem na vida da gente, né? É um anjo sem asa, mas que contribui muito. Então, essas pessoas todas eu tenho que agradecer, porque é o mínimo que eu tenho que fazer, né? Que me ajudou a desenvolver e nós acabamos nos ajudando a todos e todos ganharam, inclusive a região de Monte Carmelo, Cerrado Mineiro, a cafeicultura. Exatamente. E o que a gente percebe é isso, né? Assim como o café ele é muito resiliente, né? A gente sai de uma estação seca, acha que o café não vai produzir, não vai florir, e ele nos surpreende, né? Assim são os cafeicultores e os profissionais envolvidos. Tem que ter resiliência, tem que ter paciência, mas quem persiste faz acontecer, né, Cássio? Com certeza. Pois bem, como vocês puderam observar, a história do Acácio, de sua família, é uma história que se entrelaça com o café lá desde o seu bisavô e com frutos realmente de muito sucesso, frutos de muitas conquistas para a nossa região e para o café. Eu te convido a permanecer no vídeo, nós ainda vamos abordar aspectos técnicos da irrigação e com certeza tem muito conteúdo ainda para você aproveitar aí. Continuando a nossa conversa, só que agora nós estamos na Agrocafé. E por que Agrocafé? Porque ela tem uma história muito vinculada com a cafeicultura de Monte Carmelo. O Acácio vai nos contar um pouquinho agora da história da Agrocafé e a gente vai perceber o quanto que a cafeicultura ela ganhou e ainda continua ganhando com a revenda Agrocafé aqui em Monte Carmelo. Opa, obrigado, Otávio. Realmente a Agrocafé ela é uma consequência ainda da busca, né, da tradição familiar, da paixão pelo café, que tinha começado, como eu contei, né, no estado de São Paulo, foi para o Paraná, mas no Paraná ela estava em queda, né, em decadência. E aí veio a oportunidade, né, de trabalhar em Monte Carmelo, né, através de uma amizade, né, que eu já tinha de família, né, com o Laércio, que era sócio meu em cultivo de lavoura já no Paraná, veio para Minas um ano antes para poder abrir uma filial da AgroRocha em Monte Carmelo. E depois, com a necessidade de um agrônomo, ele sugeriu para o proprietário que fosse me buscar. Olha só, cara. E aí não deu outra, né? Foi conciliando, né? Toda essa paixão, a oportunidade, né, de voltar a estudar, de morar numa região em que a família já tinha uma propriedade também. Então isso aí tudo veio casando, né? E aí nós decidimos vir, eu e a esposa, tinha 1 ano e meio só de casado, mas foi a oportunidade da minha vida. Eu falo que a chegada em Minas para mim foi realmente onde eu consegui me formar, né, como profissional, formar minha família toda, né? E minhas filhas. E então assim é uma conquista muito grande hoje falar da Agrocafé. E aí, quando nós chegamos aqui, nós viemos para trabalhar de empregado na AgroRocha, né? Eu e o Laércio trabalhamos 3 anos, de 96 a 99. Mas em 99 a família que era proprietária da AgroRocha quis sair do negócio. E aí deu oportunidade para a gente comprar a filial daqui de Monte Carmelo. Interessante. E nós conseguimos comprar e aí transformamos o nome em Agrocafé. Foi em agosto de 99 e nasceu a Agrocafé.
né? Uma empresa pequena e de poucos funcionários, era o Laércio na loja, eu no campo. E aí nós crescemos muito nos primeiros anos, mas quando chegou em 2002 nós percebemos que o nosso grande produto, né, portfólio que fazia diferença era o trabalho agronômico, era a inovação. E você rodando sozinho até então. E eu sozinho, né? Ficamos limitados ao meu serviço profissional. E aí foi onde nós buscamos, né, trazer um outro profissional que pudesse trazer também essas contribuições. E aí o destino, né, através de um outro amigo, o Zé Humberto, que era o nosso contador, e contador também desse agrônomo, que é o César Jordão, aí nós conseguimos, em 2002, trazê-lo, né, como sócio também, e foi um upgrade, né, da Agrocafé. Passamos a investir num departamento de irrigação, que aí realmente fez uma grande diferença, né? Para nós, eu acredito que para a região. Com certeza. Porque nós crescemos muito como comercialmente, mas também trouxemos muito conhecimento técnico, né? A minha família já tinha colocado um projeto de irrigação em 97, e aí isso aí serviu muito de base, né? Para a gente levar as pessoas lá, fazer dia de campo, né? Mostrar a ideia. Porque naquele momento ainda era a irrigação ainda era uma incógnita, não era uma tecnologia que estava totalmente aceita. Interessante. Nós tivemos que vender essa ideia também e provar que ela funcionava, né? Vender e provar. E aí foi quando, nesse momento, é que nós fizemos isso. Então, de 98 até 2002, 2003, foi assim, uma conquista de espaço da tecnologia. De 2002 em diante, aí não, aí foi aquela explosão, né? Tanto que a Agrocafé vendeu por vários anos maior quantidade de tubo gotejador em metros lineares do Brasil, segundo a própria Netafim. Então, sim, foi um crescimento muito grande e da tecnologia, da Agrocafé, nós como profissionais, mas acho que Monte Carmelo, né, nessa época já começou a se destacar, porque nós tivemos uma sorte em mais alguma coisa. Quando a tecnologia chegou para o pessoal aqui, o pessoal já começou a fazer a tecnologia bem feita, com projetos bem montados, né, bem projetados, e isso aí fez uma diferença, porque atrelado à água, você pode levar muitas outras coisas, né? Você sabe muito bem disso, a nutrição, a fertirrigação, o próprio manejo da irrigação, né? O pessoal tinha aqui, era canhão, era tripa, e era um negócio assim que resolvia na época da florada, mas não trazia aquele adicional tecnológico, né, que depois o gotejamento bem montado trouxe, né? Sem dúvida. Então, nós tivemos nessa época um ganho muito grande e junto com outras tecnologias, não só irrigação, a Agrocafé também tinha uma parceria muito forte com Syngenta, né? Sempre teve um parceiro grande na nutrição. Então, a Agrocafé é uma empresa que cresceu muito nessa sociedade de nós três. E agora, recentemente, né, os meninos quiseram, né, os meus sócios quiseram tocar carreira solo, né, na produção de café, me deixaram sozinho aqui na Agrocafé. Mas o pessoal fala que a Agrocafé é um grande exemplo de uma sociedade que foi de um bom exemplo de sociedade, porque nós crescemos juntos, nos dividimos depois, mas continuamos sendo vizinho, amigo, viajando junto né? Ia falar, né, que o Laércio faltou agora faz um ano, né? Então perdemos um amigo, um irmão, né? Mas estamos retomando com a família dele aí todo junto, está tudo tirando essa parte dessa perda. O resto vai muito bem. Então, assim, a história da Agrocafé, assim, de conquista, mas de família, de amizade, né? De tecnologia, de desenvolvimento, né? E a gente quer continuar, né? Tanto que a gente tenta formar, né, sucessores, né? E vocês vão conhecer eles hoje. Enfim, essa é a Agrocafé. Aqui em Monte Carmelo ficou muito claro. Irrigação não é um custo, irrigação é investimento. Porque gera mais produção, né? Gera mais qualidade. E esse trabalho foi realmente um trabalho árduo com base no que a Agrocafé fez, né? No que você, no Laércio e que no César Jordão fizeram.
Então a Agrocafé, ela tem uma participação mais que expressiva na cafeicultura de Monte Carmelo, né? Ela tornou o café rentável e trouxe tecnologia. É uma gratidão que a cafeicultura tem com a Agrocafé e sempre vai ter. Você falou um detalhe importantíssimo. Hoje, a irrigação, para quem vai plantar um café, é como se fosse um insumo básico. Do mesmo jeito que põe um calcário no suco, coloca-se irrigação. Exatamente. E nós tivemos, assim, uma época em que eu e o Jordão e o Helder Bove, a gente montou o Educampo aqui, nós que trouxemos para Monte Carmelo, o Educampo. Porque a gente queria para as nossas propriedades, e daí convidamos alguns amigos cafeicultores para participar do projeto. Foi através da Amoca na época. O Serginho que nos auxiliou nisso. Então, realmente, essa tecnologia, na época, nós tivemos condições de provar com números o tanto que ela é viável. Então, nós fizemos uma coleta de dados, através do Educampo, do nosso grupo de Monte Carmelo, que era 100% irrigado. E comparamos com os outros grupos da região do Cerrado Mineiro, Patrocínio, Carmo, toda aquela região em que, sei lá, 30% tinha, 40% era irrigado. E aí a gente queria mostrar com números qual que era o efeito da irrigação na produtividade dessas fazendas e rentabilidade, que é o que o Educampo faz, né? E saiu um resultado assim, nós conseguimos mostrar que nós colhemos 50 sacas a mais por hectare em 5 anos. Nossa. Ou seja, 10 sacas a mais por hectare por ano. Nossa. Né? Então, essa produtividade, ela paga, né, o projeto de irrigação e ela dá uma estabilidade na produção para o produtor, para ele poder investir em outras tecnologias. Exatamente. Então, sim, eu falo que a irrigação é a tecnologia, o investimento que mais se paga. Exatamente. É o primeiro investimento que o produtor tem que fazer para garantir a sua produtividade. Ele dá ganho de produtividade no ano normal e a estabilidade da produção, essa garantia, né? Esse seguro é importantíssimo demais para o cafeicultor, né? Na sua vida útil ali como produtor. Perfeito. E isso é tão evidente, essa questão que você está falando, que não é um discurso seu. Isso está na palavra do produtor. O produtor, o produtor de Monte Carmelo, né? Ele deixa muito claro, sem irrigação eu não trabalho. E só trouxe realmente benefício, porque não é só a irrigação em si, né, Cássio? É toda a tecnologia que a gente consegue atrelar à cafeicultura, tá levando nutrição, levando fitossanidade, né, para o café. E aí você falando disso aí, você me fez lembrar de mais alguns episódios. Eu fiquei muito curioso, né, como eu contactei a irrigação, primeiro como consumidor final, né, comprando um projeto de irrigação para a família, a família ficou dependente de mim naquele momento ali como técnico. E aquilo ali me deu uma sobrecarga que eu tive que buscar muito mais conhecimento. Sim. Aí foi quando nós, na década também de 2000, 2010, junto com a Netafim, nós fizemos muitos trabalhos aqui na região de fertirrigação, para estudar assim qual que era o melhor tipo de fertilizante, né, para ser utilizado ali, que não trouxesse dano, né, para o projeto, impureza para o sistema, né? Olha. E aí nós conseguimos fazer muitas pesquisas na época da fazenda do Diogo, nós ficamos lá muito tempo no projeto novo dele lá, junto com, na época era Serrana Fertilizantes e o departamento agronômico da Netafim. Mas assim, saiu muita informação de café daqui dessa região nessa década aí de 2000, 2010, que hoje, né, virou recomendação para o Brasil inteiro quando se diz respeito a fertirrigação, manejo para café. Que bacana. É o que a gente sempre teve a impressão muito forte, né? Monte Carmelo é uma referência, né? E a gente não pode deixar de lembrar, mais que justo, o legado que a Agrocafé tem nesse sentido, né? Foi um caminho que com certeza não foi fácil, cheio de desafios, né? Mas está aí os frutos, né, do sucesso e do trabalho e a boa vontade, né, Cássio? E a gente continua, né? Não é porque nós temos algo que depende da parte comercial, mas aquela paixão pelo café nos faz sempre estar pensando 10, 20, 30 anos na frente. Exatamente. E foi em função disso até que nós trouxemos, né, mais recente, talvez 10 anos, o pessoal do Paraná que muito entendido em café, em produção de muda no Paraná,
né? Que foi a família espanhol, né? O Chiquinho e o Antônio, né? Que nós fizemos questão de trazê-los porque existia um vácuo de tecnologia no que diz respeito à produção de muda e variedades, melhoramento genético aqui nessa região. Foi quando realmente daí eu resolvi investir em cafeicultura de um modo mais expansivo, né? E aí criei confiança em expandir, porque a partir daí nós montamos o que nós chamamos do nosso viveiro de muda de café, né? Que é o comércio de mudas Ilha Grande, que já é uma lembrança do nosso Paraná, né? Do Rio Paraná, Ilha Grande. E aí quando eu trouxe esses meninos, aí que nós realmente conseguimos ainda trazer um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de melhorias, de estabilidade no que diz respeito à vida útil do café. Então variedades. Hoje nós temos uma quantidade de materiais genéticos que eu acredito que por 20, 30 anos está garantido, né, uma produção muito eficiente do café aqui na região do Triângulo Mineiro. Mas eu acho que a cafeicultura de um modo geral. Então isso precisava. Isso aí a gente estava meio que num momento de quase ter um apagão por falta de novas variedades, porque nós estamos chegando num momento em que nós temos que fazer renovação. E renovação você tem que fazer com variedade que tem alguma resistência, né, a pragas de solos, doenças, assim, enfim. E aí foi quando chegou os novos materiais e esse pessoal, né, deu todo esse upgrade aí, agora praticamente mecanizando todo o plantio, né, colocando quase que 100% de tecnologia de tubete, que aí tem um cuidado muito maior, com um risco muito menor de levar praga, né, para as regiões, para os novos plantios, né? Então, assim, também foi uma coisa que a Agrocafé visualizou que precisava trazer para a região de Monte Carmelo. Vestiu a camisa também nesse sentido, né, Cássio? Porque sempre foi a tradição de trabalhar com Mundo Novo e Catuai, né? E vem vindo Catuai e Mundo Novo, Catuai e Mundo Novo. E aí o Topázio começou a entrar também, e aquela resistência inicial, porque o cafeicultor fica um pouco receoso, né? Que às vezes é tanta novidade que ele não sabe se vai funcionar, já tomou algumas decepções. E aí quando você percebeu que realmente as variedades novas, modernas, elas iam agregar, a Agrocafé investiu também. E foi um outro divisor de águas e uma quebra de paradigma, né? Quebra de tabu, né? Porque até então novas variedades não era tão expansiva como é hoje, né? Essas novas variedades com resistência a nematóide, ferrugem, inclusive mais tolerantes à seca, né? Nós temos sofrido bastante com temperaturas elevadas, né? Então, aliado à irrigação com essas novas variedades, é um pacote tecnológico que tem agregado muito no dia de hoje, né? Nos dias de hoje. Com certeza, eu tenho observado, né? Como a Agrocafé também trabalha com plataforma no COF, que é uma plataforma que reconhece muito a qualidade do café, não só a característica física, mas também sensorial. Mas eu tenho observado nos últimos 2 anos que por a gente ter desenvolvido o plantio dessas novas variedades aqui na região há mais tempo que as outras regiões, eu acredito que nós vamos sair na frente de novo em produtividade e em qualidade. Olha só. No que diz respeito à parte física, nós já percebemos isso nos recebimentos dos cafés. Uma grande parte das lavouras novas com 45%, 50% de peneira 17, 18. Nossa, que beleza. Entendeu? Então isso era coisa que acontecia no Mundo Novo e não acontecia mais nenhuma. Porque né? Catuai... Agora Paraíso, Arara, tudo está entregando com esse percentual aí de 45% acima de percentual de peneira. Que bacana. Então isso já agrega muito valor. Sem falar na produtividade, né? Mas é outra coisa que tem melhorado muito. Nós temos também na nossa fazenda, né, uma unidade demonstrativa da IPAMIG, né, de novas variedades. Então, além das variedades da IPAMIG, nós temos as nossas. Então, sim, temos lá 20 e tantas variedades e não só num ponto só, em várias propriedades com vários outros campos experimentais, para que essa parte de melhoramento genético, variedades, para dar estabilidade na cafeicultura da região, eu acredito que nós estamos fazendo a nossa parte. Que bacana. Muito bem, então a gente percebe o quanto que a Agrocafé ela tem a sua história realmente entrelaçada com a cafeicultura de Monte Carmelo, né, Cássio? Sempre trazendo inovações e na vanguarda, né? Para gerar o produtor qualidade e produtividade. E os próximos passos, o futuro, o que a Agrocafé hoje tem pensado em relação à região, novas tecnologias, novas culturas?
Bem lembrado, né? A gente vai se misturando com cafeicultura irrigada, mas também com agricultura irrigada. Perfeito. Então, assim, os desafios vão aparecendo, as oportunidades também. Então, aí agora a gente está partindo para um trabalho assim, de cereais de sequeiro, mas também um trabalho estruturado pela Netafim de irrigação de cereais, de grãos, com gotejamento subterrâneo. Né? Esse agora é o novo projeto e nós estamos, assim, de uma forma compartilhada, fazendo um investimento grande em equipe, uma reestruturação, que isso vai ser feito a nível de Brasil, mas nós não podemos ficar fora. Né? Então, essa parte dos cereais, realmente nós estamos agora montando uma nova equipe, reestruturando para poder estar participando e levando, de novo, tecnologia e fazendo desenvolver essa tecnologia que se chama irrigação. Então, a agricultura irrigada está sendo feito um trabalho a nível de Brasil, a gente tem participado disso também a nível de política hídrica, mas a Agrocafé não vai ficar fora desse crescimento da agricultura irrigada, não. Que bacana. Sempre na vanguarda, né? Tem novidade, a Agrocafé está junto. Nós, dentro dos nossos valores, inovação está lá entre os 6 valores que nós consideramos como o mínimo que nós temos que ter. Inovação. Inovação. Que bacana. Isso fez parte da nossa história desses 20 e poucos anos e vai continuar fazendo. Né? E acompanha o cafeicultor, né? Que muitas vezes ele expande as suas atividades, ele vai buscar plantar uns cereais, né? Um milho, uma soja. A Agrocafé vai ser parceira também nele nesse sentido. Eu acho que a gente percebe no dia a dia, andando nas nossas estradas aí, o tanto de pastagem que virou cereais. Mas hoje também nós temos que fazer renovação de café, que já começa a ter cereais na presença ali também nessa renovação. E hoje é muito disso que você falou. Tem cafeicultor sendo produtor de cereais e produtor de cereais sendo cafeicultor. Então, está se misturando. Então, a agricultura nós temos que estar participando de tudo isso aí. Dinâmico, né? Dinâmico. Perfeito. Tivemos a oportunidade nesse momento de conhecer a história da Agrocafé. Como vocês viram, realmente ela é bastante entrelaçada com a cafeicultura, mas ela não parou no tempo. Vai continuar evoluindo, está agora buscando novos desafios e nós vamos estar acompanhando junto. Continua no nosso vídeo aí que nós vamos ter muita coisa para falar. Muito bem, agora nós estamos na Fazenda Cristina, também uma fazenda cafeeira do Grupo Dianim. E aqui, muito interessante o projeto que aqui foi feito, pensando em sustentabilidade ambiental, né, Acácio? Reaproveitar a água que ela vem do terreiro para encher o reservatório. Como é que funciona aqui essa pegada aqui e qual que é a importância que hoje tem para a questão sustentável ambiental, você reaproveitar o mais possível os recursos hídricos? Continuando ainda no assunto, né, nós falamos muito que a irrigação cresceu muito aqui na região, nós participamos desse crescimento, mas nós também participamos dos problemas que o uso da água traz. Então, já em 2002 nós tivemos o conflito, né, desencadeou o conflito pelo uso da água e naquele momento nós já tivemos que, através da AMOCA, nós tivemos que criar uma outra associação, que foi a AUA, Associação dos Usuários das Águas da região de Monte Carmelo, e do qual sou presidente até hoje. E aí, a partir dessa associação, nós começamos a ter que buscar auxílio do governo do estado para poder fazer a gestão hídrica das águas aqui. Perfeito. Mas, graças a Deus, nós conseguimos desenvolver, né, uma estrutura onde a gente conseguiu, com o apoio dos associados, dos usuários, né, dos irrigantes, esse apoio a gente conseguiu de lá para cá até crescer em área irrigada, mas através de conversas, trazendo novas tecnologias, mudando o sistema de irrigação para isso, né, trocando de canhão para gotejamento, às vezes até de pivô para gotejamento, né, para localizada, que otimiza o uso da água, o uso da energia. Então nós tivemos essa parte também importante de desenvolvimento. A nossa região conseguiu desenvolver um modelo de gestão hídrica que hoje está sendo usado no restante da região. Já foi para Patrocínio, já foi para São Gotardo. Acácio, é muito importante hoje a gente ter realmente trabalhos que consiga reaproveitar o máximo possível os recursos, né?
A gente sabe que a água, por exemplo, é um recurso limitado, finito, né? E quanto mais nós tivermos projetos e iniciativas para poder reaproveitar melhor, mais com certeza nós ganhamos, né? Com o reuso da água, que já vem de graça com a chuva, né? Como também na produção da lavoura do café com uso na irrigação. Inclusive é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Você como grande especialista em irrigação, inclusive reconhecido nacionalmente, a gente percebe que muitos produtores eles têm acesso à ferramenta da irrigação. E às vezes ele não consegue o resultado que ele espera, mas nesse meio caminho existe o manejo. O que hoje é fundamental para o produtor ele ter o máximo possível proveito, né, para ele tirar o máximo possível o potencial da irrigação na sua lavoura? Você falou uma parte muito importante. Primeiro que água a gente não tem no volume abundante que a gente precisaria. E aí você já tem que ter o manejo para te ajudar em tudo isso que nós falamos aqui de reservação de água, construir volume. Você tem que ter o manejo para poder usar o volume ideal naquela hora que a planta precisa realmente. Perfeito. Então aí você tem que juntar o seu conhecimento agronômico. A gente treina, né, a equipe nossa agronômica para que venha numa fazenda e ajude o produtor a construir o seu manejo, o seu melhor manejo, porque isso é muito personalizado. É isso aí. Então já começa onde? Vamos colocar uma variedade onde realmente ela possa expressar o maior potencial dela. Tem variedade que se adapta na parte mais alta da fazenda, tem variedades que se adapta na parte mais baixa, e aí na parte mais alta eu preciso de um volume maior de água por causa da evapotranspiração que é maior, enfim. Então a gente faz uma coisa integrada à outra. Nós chegamos num momento, mês de agosto, setembro, em que a gente desenha o modelo de irrigação para cada fazenda. Então, em função do potencial que cada variedade tem, que cada talhão tem, e aí a gente já expressa, opa, essa aqui vai precisar um tanto de volume de água para poder fazer florar. E aí nós vamos fazer florar tudo de uma vez? Não, nós temos que planejar e usar até o estresse hídrico a nosso favor. No momento em que o estresse já não traz prejuízo de potencial produtivo para a lavoura, mas sim traz um ponto em que a planta possa responder à irrigação e florar e pegar bem. Então, e é isso que nós fazemos muito bem. Esse manejo, ele é possível ser construído dessa maneira, de forma que você explore o máximo de potencial daquela planta, daquela variedade, daquele talhão, e com o volume de água que você tenha disponível. E você tem que trabalhar isso aí tudo de forma integrada, fazenda a fazenda, talhão a talhão, e é isso que a gente faz na Agrocafé. Perfeito. E as lavouras, como vocês podem ver nas imagens, elas estão realmente respondendo esse manejo com uma produção realmente elevada e concentrada, né, que vai gerar qualidade, né, Cássio? Você falou uma coisa certa, nós vimos na lavoura ali que nós temos um momento em que a irrigação fez 70% da planta florar. O restante ficou para a chuva, que é o momento em que já não tinha mais risco de perder. Perfeito. Então, assim, nós conseguimos salvar isso tudo com a irrigação. É manejo, 25 anos de aprendizado, muitas vezes apanhando, mas sempre aprendendo. E o conhecimento, o aprendizado, a gente faz questão de poder disseminar isso para toda a região. Perfeito. É uma ferramenta fundamental hoje para a produção do café, mas que tem um manejo por trás. E sem esse manejo, nós não podemos potencializar essa ferramenta tão importante que é a irrigação. Finalizando essa trajetória, né? Começamos com a sua história, da sua família, a história da Agrocafé, que como a gente desde o início enfatizou, está muito entrelaçado com a cafeicultura da região. Passamos também, obviamente, por questões técnicas, aproveitar toda a referência que você é, um conhecedor profundo, sobretudo na irrigação, na fertigação do café. E agora finalizando da melhor maneira possível, juntamente com a família Janin. Conta pra gente um pouquinho, para finalizar, a importância que é a família na sua vida, na sua profissão, e o tanto que ela tem sido a base para gerar todos esses frutos de sucesso e conquista. Valeu, Otávio. Obrigado pela oportunidade. Sucesso ao teu trabalho. Obrigado. É importante isso, esse tipo de resgate, né? Porque mesmo que a gente não seja doutor de título, né? Mas tem muita gente que contribuiu, né, com a cafeicultura. Sem e parabéns dúvida. por estar mostrando isso. Imagina. E, de novo, pela oportunidade
se eu puder contribuir com alguma coisa para o sucesso da cafeicultura, fico sempre à disposição. Se o que nós fizemos aqui nesses 25 anos, né, conseguiu trazer algum benefício, né, para a cafeicultura, que fique esse legado aí, a gente fica sempre à disposição. Foi uma coisa assim muito de paixão, né, pela agricultura e pela cafeicultura em especial, e ainda mais com essa técnica, a tecnologia da irrigação me ajudou demais. Cheguei num momento importante, para mim importante para a região, então é um destaque importante esse. E a família realmente fez a diferença, né, na minha vida, né, porque eu cheguei aqui com 1 ano e pouco de casado e construí a família aqui, né, as minhas filhas, né, que já estão aí formadas como pessoas e em busca de um espaço profissional, mas já consegui deixar algum legado, né, pelo menos um interesse, né, pelo agro, pelo café, e realmente a família é a base para você ter tranquilidade, né, para estar buscando espaços profissionais, sucesso. A base para mim é a família, como sempre foi. Realmente é a família que nos dá sentido, né, para todas as labutas, os desafios, né, Cristina? E a gente ter essa possibilidade de ter pessoas ao lado que nos apoiam, que nos amam e que inclusive enfrentam, né, junto com a gente os desafios, né, as dificuldades, os nossos defeitos. Então é muito bom realmente nós termos como base a nossa família e as pessoas que nós amamos. Como nós vimos, a história da família Dianim e mesmo da Agrocafé, ela está embasada nisso, né, nas tradições familiares e da amizade, né, Cássio? Acima de tudo da amizade, que realmente é o que deu base para que esse processo, todo esse projeto, hoje se tornasse um sucesso, né? Eu realmente tenho muito a agradecer a você que permaneceu até o final com a gente. Se você gostou, deixa a sua curtida, compartilhe essa bonita história da Agrocafé, da família Dianim, que realmente ela se entrelaça, né? Ela está junto em sintonia com a cafeicultura aqui no Cerrado. Mais uma vez agradeço a cada um de vocês por essa oportunidade. Satisfação muito grande ter não só tido essa partilha, essa conversa, como conhecer um pouquinho mais da sua história, viu, Cássio? Muito satisfeito e admirado. Obrigado. Até a próxima, fiquem com Deus. Abraço.